Estamos de volta com o quadro Ser Saudável, nesta sexta-feira aqui no Jornal Regional, novamente com o Dr. Gualberto Machado. Doutor, boa noite, obrigado mais uma vez pela presença aqui. E nós, resumidamente, o senhor explicou para a gente na semana passada dos estágios aí de prevenção, falou para a gente da diferença entre doenças e enfermidades, e hoje se faz necessário que a gente aprofunde um pouco mais a questão da prevenção quaternária. Fica à vontade, então, para explicar aí para o nosso público mais a respeito. Bom, como nós falamos no final do programa passado, a prevenção quaternária é a prevenção que tenta enfocar nas pessoas que se sentem enfermas, né, ou que estão enfermas, mas não estão doentes. Elas estão preocupadas com a saúde e essa preocupação já está atingindo ela. E com a prevenção quaternária a gente quer prevenir a hipermedicalização, né, e o excesso de procedimentos médicos. Né? Isso é psicológico, então? Como é que funciona para a pessoa se imaginar doente, ter se sentir enferma? Eu acho que o psicológico ele vai estar sempre presente em todas as situações, mas a gente não pode dizer para um paciente, não se diz que a sua dor é psicológica, né? Porque ela é real. O psicológico leva a gente a pensar em fantasia, imaginação, no não real. Né? E o procedimento excessivo, vamos dizer, uma pessoa com 45 anos, um trabalhador braçal que sente dor nas costas. Isso é uma situação muito comum, né? É muito frequente, e a hipermedicalização, o excesso de procedimentos significa pessoas que tiveram dor nas costas têm que fazer uma ressonância magnética da coluna. Né? Hoje, em termos de gasto com saúde, hoje se gasta cerca de, isso em termos de verba pública, município, estado e federação, cerca de 500 a 600 reais por ano por habitante. Então, uma ressonância magnética já custa quase isso. Se cada vez que tivermos uma dor nas costas, vamos fazer uma ressonância magnética, ou cada vez que tivermos uma dor de cabeça, formos fazer uma ressonância magnética, não há recurso que chegue. Então, no sentido de usar recursos para situações realmente necessárias. Mas eu fugi um pouquinho acabei fugindo da pergunta, né? Então, não é psicológico, né? Então, por exemplo, nesse caso da pessoa que tem a dor nas costas, existem procedimentos mais simples, né? Usar um analgésico, fazer uma fisioterapia, examinar a pessoa. Isso seria, em 90% dos casos, suficientes. Então, não é uma dor imaginária, mas não é uma doença grave, pelo menos. Né? Então, ele sente o desconforto, mas não tem uma hérnia de disco, não tem uma artrose severa. Né? Então, é uma dor nas costas comum, vamos dizer. Então, ela é real. Né? Não medicalizar os sintomas, né? O não medicalizar os sintomas, se a gente está triste, toma remédio porque está triste. Se está agitado demais, toma um remédio para se acalmar. Eu acho que isso são coisas que são reais, que pode dar a impressão de doença, né? Mas a pessoa, vamos chamar de enfermidade. A pessoa tem o problema, não é? Mas não pode se exceder em cima do problema. Perfeito. E o senhor toca muito na questão da medicação, que pode daqui a pouco ter um efeito em outra parte do organismo, pelo excesso em si. Isso é tão importante que hoje se estima que no sistema de saúde americano, né, nos Estados Unidos, cerca de 30% a 40% dos gastos são desnecessários e às vezes prejudiciais. Né? Eu vou utilizar um exemplo extremo, não é? Mas que serve para ilustrar. Essa pessoa, infelizmente, faz muitos anos atrás, né, foi paciente de um colega. Não é? Ele queria fazer um exame da vesícula, porque achava que o problema da dor dele era problema de pedra na vesícula. E esse colega pediu esse exame, que na verdade foi mais para acalmar essa senhora, no caso. Né? Essa senhora teve um choque anafilático e morreu, não é? Durante o exame. Não é?
Às vezes se usa um remédio para aliviar uma dor e esse remédio provoca uma gastrite. Não é? Sim. Então, tem que ser realmente muito criterioso, né, no prescrever, no pedir o exame. Existe uma frase que diz, quanto mais exames se faz, melhor, mais se entende a doença. Isso a gente está vendo que isso não é bem verdade, né? A gente pode discutir, falar alguma coisa sobre mamografia, sobre a prevenção do câncer de próstata, que já existem outras discussões a respeito, né, no sentido de não hipermedicalizar e não se exceder nos exames. Isso depende tanto de médico como de paciente, mas é comum que a gente já ouça das pessoas, poxa, antigamente o médico me examinava com mais calma, com mais paciência e não já ia pedindo exames. Então, é nas duas pontas que isso tem que ser revisto? Com certeza. A responsabilidade de um tratamento é do profissional e do usuário, né? Não se pode colocar só no profissional ou só no usuário. A responsabilidade é das duas. E hoje a propaganda é muito grande, né? A propaganda que eu digo da indústria farmacêutica, da indústria da medicação, da indústria dos aparelhos médicos. E a tecnologia, ela é bonita, ela nos encanta, né? Olhar aparelhos, olhar desenhos, olhar fotografias, aquilo que vai dizer o que eu tenho. E na verdade, quanto melhor o exame, mais ele mostra, mas também às vezes também mais dúvidas traz, né? É que nem a gente ampliar os nossos conhecimentos. Quanto mais a gente sabe, a gente percebe que menos a gente sabe, né? Então tem que ter muito critério, né? Porque os exames podem atrapalhar, os remédios podem atrapalhar, né? E esse levantamento, essa estimativa do sistema de saúde americano é alarmante, né? 40% dos gastos acabam sendo desnecessários, né? E até prejudiciais ao paciente. Bom, eu gostaria até de aprofundar um pouco mais essa questão, né? Sobre esse aspecto, a importância da prevenção quartiária. É possível que a gente retome isso na próxima semana, doutor? Com todo prazer. Eu gosto muito de discutir assuntos de saúde. A questão da prevenção quaternária ele é muito pouco discutida, né? E é uma questão real, uma questão hoje que do meio médico se discute muito, né? E que precisa ter acesso ao usuário, né? Para se desfazer mitos, né, que são prejudiciais à saúde. Então, na próxima semana, a gente fala com relação à saúde para o bolso do contribuinte, de todos esses assuntos que a gente já tem discutido aqui nas últimas 2 semanas com o Dr. Gualberto Machado. Amanhã, às 9 da noite, a gente volta com a edição especial de sábado do Jornal Regional. Você obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá. Thank you.